prefeito, o vereador, eles vão seguramente ficar bastante preocupados com o impacto político dessa decisão. Porque não é uma medida simpática, não é? Não é uma medida popular. Você vai, de repente, tirar pessoas que estão ocupando irregularmente, mas estão ocupando uma área há bastante tempo. E mesmo que o atual grupo político, o prefeito, os vereadores, mesmo que eles não tenham nenhuma relação com aquilo ali, mesmo que seja uma ocupação que já date de muitos anos, seguramente eles vão sofrer as consequências de tal ato. As pessoas vão lembrar, não, esse foi o prefeito que expulsou dezenas de pessoas das suas casas. Então, uma questão que a gente precisa considerar quando nós trabalhamos com a implementação das políticas é que elas não são apenas o fruto da técnica, elas também traem muita sensibilidade política no sentido de jogo eleitoral. A política pública nem sempre ela é simpática, né? Exato. Ela é muito mais necessária do que simpática por um momento. Aquilo que falavas, né? Ela tem que ser analisada a longo prazo. Hoje eu estou tirando as pessoas das suas casas, mas amanhã eu estou impedindo que elas venham perderem as vidas por um deslizamento, né? E essa é uma grande diferença da administração pública da administração privada. Na administração privada existe um corpo de sócios ou um dono da empresa que através da hierarquia, manda certas ordens para baixo. Na administração pública, as pessoas... Também existe essa hierarquia, mas essas pessoas que estão no topo são pessoas da população, a própria população está mandando. Então existe todo um processo de legitimação dessa tomada de decisão. Um chefe não precisa, numa empresa privada, não precisa legitimar nada. Ele toma a decisão e obedece quem tem juízo, na verdade. Já na administração pública existe todo um esforço, como o professor Marcelo deu exemplo da questão das encostas, um esforço de sensibilização da cidadania de que aquele objetivo, aquela política, ela é necessária. Para que as pessoas que forem dali desalojadas não vejam aquilo como uma perseguição ou como uma atividade contra eles. Na verdade, o que ele está gerando é um benefício coletivo, mas o custo ou o prejuízo é muito concentrado e essas pessoas realmente vão ficar bastante chateadas com o político que fizer isso. Mas isso em qualquer área de política, seja no transporte, né? Pensa em tirar as concessões dos ônibus. Né? Alguém vai berrar. Alguém vai berrar. Pensa na escola, fazer o professor, não sei, ele tem que mudar a sua metodologia, ele vai berrar. Pensa na saúde, fazer o médico vir mais vezes, alguém vai berrar. Então toda vez que um político ele tem a coragem de ir para cima de um interesse coletivo, às vezes ele está tocando no interesse de um grupo, de uma corporação que tem interesse na manutenção daquela coisa como está. Então o político ele tem que ter essa coragem, essa audácia de às vezes conseguir liderar a opinião pública no sentido de que certas coisas realmente são necessárias, por mais que doa para ele, cortar na carne, né? Perder um pouco politicamente, mas em favor de um benefício geral da população. Nós faremos um breve intervalo. No bloco seguinte vamos conversar então sobre como avaliar essas políticas públicas. Então, você é convidado a permanecer conosco acompanhando o Gestão em Foco de hoje, que tem como tema políticas públicas. Quais os caminhos necessários para que uma sociedade esteja em harmonia? Tem ações que nem sempre são simpáticas, mas precisam ser implementadas. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco. Esse é o nosso último bloco com o tema de políticas públicas, com a ajuda dos professores do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, os professores Leonardo Sec e Marcelo Zappellini. E chegou a hora da gente agora trazer para quem nos acompanha quais são os instrumentos, como podemos avaliar se uma política pública está sendo bem implementada ou está meio capenga a ação dos projetos que deveriam garantir a ação desta política pública, professor. Bom, nós temos condições de avaliar as políticas públicas enquanto elas estão sendo implementadas. É uma avaliação que está associada ao processo. Então, por exemplo, nesse momento nós podemos avaliar as políticas acompanhando a execução orçamentária, verificando se essa execução está acontecendo de acordo com o que foi programado, se há um planejamento formal da política, e normalmente isso é feito em nível de governo, nós podemos verificar o cronograma de execução das atividades e acompanhar a implementação da política, o processo de implementação da política por meio desse cronograma.
Nós podemos também verificar se o pessoal está sendo mobilizado, se os equipamentos necessários estão sendo disponibilizados. Em suma, quando nós avaliamos esse processo, nós trabalhamos com a perspectiva realmente de verificar se os recursos que devem ser disponibilizados, que devem ser alocados, estão efetivamente sendo utilizados como eles deveriam, ou como foi previsto que eles o fossem. E nós podemos avaliar os resultados da política. Ou seja, diante de um planejamento que foi apresentado para aquela, vamos supor, determinada ação, determinado projeto que faria aquela política pública acontecer, eu vou então observar, obtive êxito, não, o que aconteceu de errado. Exato. Se você é o gestor público, fazer essa avaliação lhe permite, por exemplo, fazer correções no rumo. Se você verificar que o ritmo da implementação está sendo muito lento, você poderá buscar por que está sendo muito lento. Estão faltando recursos financeiros? Se estão faltando recursos financeiros, é hora, por exemplo, da gente mobilizar os nossos representantes e solicitar mais celeridade junto à prefeitura, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, a liberação desses recursos. Então, essa avaliação durante o processo, ela é muito importante porque ela nos permite efetivamente verificar se as coisas estão saindo como planejado, e se não estão, aí nós podemos introduzir modificações. E enquanto cidadão, se eu sou um cidadão participativo, eu vou buscar o responsável por determinada área, setor, e buscar também conhecer, né, o que tinha sido planejado, o que aconteceu, né? Porque, por exemplo, no meu posto de saúde estão faltando remédios. Sim. É um problema numa ação de política pública, né? Exatamente. E nesse ponto, Caio, você toca na questão da participação cidadã. E isso é muito importante, porque se a administração pública ela se autoavaliar, ela vai jogar para os meios de comunicação geralmente uma avaliação positiva. E a população ela tem que se envolver nisso. Quando a gente vê, por exemplo, um portal da transparência, na verdade, que você tem acesso a como que os gastos estão acontecendo no governo federal, isso ajuda a população a visualizar, e outras ONGs que trabalham com isso, a visualizar e colocar na mídia se esse gasto está sendo feito de forma boa ou ruim. A avaliação ela é muito importante para que o discurso ele não fique apenas na retórica política. Eu acho que a avaliação ela traz elementos um pouco mais técnicos para a gente separar boas ações e más ações. A gente tem como, por exemplo, perceber em questão de número de emprego, em questão de índice de taxa de inflação, ou índice, sei lá, de movimentação no comércio da cidade. A gente tem como verificar isso. Agora, para evitar que aquela análise ela seja apenas uma análise casualística, né? Não tem tanto, às vezes o próprio vereador, às vezes o prefeito fala assim, que eu ouvi 2 cidadãos me reclamarem da beira-mar de São José por causa desse aspecto, né? Isso é uma avaliação muito casuística, na verdade, baseado numa opinião de 1 ou 2 pessoas. Uma avaliação realmente feita, ela tem todo um instrumentos, né? E o curso de administração pública ensina esses instrumentos em como elaborar um processo de avaliação que seja robusto, né, em termos de quantidade de pessoas participando da avaliação, em termos de indicadores e critérios de avaliação, para você chegar com um produto, um relatório da avaliação dessa política pública de 10 páginas, que não seja a opinião de 1 ou 2, e não seja apenas uma opinião política, mas sim também uma opinião técnica que possa instrumentar o gestor a melhorar e o próprio cidadão a ele tomar a decisão na próxima eleição, na verdade, para ele também escolher o próximo governante, se ele quer ou não quer reeleger esse governante. E nesse sentido, o que a gente observa é que a segunda forma de realizar uma avaliação de política, que é pelos resultados dessa política, ela é muito importante no sentido de poder dar à população um conhecimento mais efetivo do que foi feito de fato. Então, quando nós trabalhamos com a avaliação dos resultados, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um confronto. O que estava previsto? Então, por exemplo, se nós supomos que o plano de governo de um prefeito seja efetivamente implementado, você vai buscar ali no plano de governo, nós vamos inaugurar 25 postos de saúde por ano. E aí, ao final de um ano,
você deve buscar as informações, você deve verificar. O objetivo era que fossem inaugurados 25 postos de saúde, mas apenas 16 foram inaugurados. O que aconteceu? Por que esse resultado não foi atingido? O gestor público, ele pode procurar uma resposta para isso nas atividades que foram desempenhadas até agora. A população, ela deve estar bastante consciente de que os diversos problemas da administração pública podem ter impedido de atingir aquele objetivo, mas ela não pode deixar de vigiar. Então, quando nós avaliamos os resultados de uma política pública, nós devemos normalmente buscar os objetivos. Qual é o objetivo que a Secretaria da Saúde estabelece em termos de atendimentos ambulatoriais nos postos de saúde? Nós queremos que as pessoas não esperem mais do que meia hora até serem atendidas. Ou nós queremos que 1000 pessoas sejam atendidas num posto por dia. Então, nós temos o acesso às informações, nós podemos verificar os resultados alcançados pelos postos de saúde e confrontar com os objetivos. Então, esse tipo de avaliação, por exemplo, nós chamamos de avaliação por serviço prestado. E ela pode ser feita a qualquer momento. Ela pode ser feita em base diária, em base semanal, em base mensal, em base anual. Ao término do mandato de um prefeito, de um governador, por exemplo. É uma avaliação bastante simples que compara o que foi inicialmente qual era a proposta inicial, proposto exatamente, com o que foi alcançado. Até é uma forma simples até do cidadão participar, se fazer presente, né, ser corresponsável pela política pública, né? Corresponsável. Vou participar, eu vou fiscalizar, eu vou analisar e vou de uma maneira ou sugerir ou chamar a atenção do meu gestor. Olha, aconteceu isso porque durante o processo faltavam servidores. Assim como uma empresa privada tem que analisar o seu processo, né? Exato. Sim. E só para completar, um aspecto que o professor Leonardo, puxando um exemplo que o professor Leonardo deu, quando ele falou na política de combate à dengue, nós podemos verificar, por exemplo, o impacto dessa política. O impacto é o quê? É uma mudança de longo prazo. Então essa avaliação ela é feita num prazo de tempo mais longo. Como é que a gente pode verificar se essa política está dando resultados? Se nós analisarmos, por exemplo, a evolução do número de casos de dengue reportados nos postos de saúde e constatarmos que eles vêm diminuindo, a gente pode afirmar que a política está gerando um impacto. Voltando a lembrar, então, antes de a gente entrar na nossa reta final do programa, uma política pública necessita de um tempo de maturação, tempo de, não digo de espera, mas tempo de análise para que ela realmente aconteça, né? Certamente.